Olá a todos, sejam todos um bom início de semana, hoje, segunda-feira, e, e vamos continuar a ler o Evangelho de cada dia e a fazer um comentário sobre ele. Para irmos, sobretudo agora, nestas semanas, acompanhando este bonito discurso que Jesus dirige aos seus apóstolos na última ceia. São palavras que nos vão consolando neste tempo de Páscoa, palavras também, muitas delas ditas num ambiente de intimidade, que é também o ambiente que viveu Jesus com os apóstolos neste tempo que vai da ressurreição à ascensão. Jesus foi aparecendo aos seus apóstolos, não só naquelas aparições que nós já conhecemos, ou que nós conhecemos mais detalhadamente nos Evangelhos, aquelas do início dos primeiros dias, mas também algumas outras, nestes 40 dias até à sua ascensão. E não temos nenhum relato dessas conversas, desses dias, mas sabemos que há de ter sido num ambiente semelhante a este, ou melhor, não semelhante no sentido da carga dramática que tem a última ceia, mas semelhante na intimidade de Jesus com os seus apóstolos, ensinando-os, confirmando-os na fé e esclarecendo-os. Então continuamos neste ambiente de diálogo com o Senhor, de escutar as suas palavras, muitas delas que nós já conhecemos, como as que ouvimos neste fim de semana. Vamos ver então o que o Senhor hoje nos diz. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, como é que te vais manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Quem me ama guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem me não ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estais a ouvir não é minha, mas do Pai que me enviou. Disse-vos estas coisas enquanto estava convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Temos então uma bonita passagem em que Jesus até nomeia a Santíssima Trindade, não é? Para além dele próprio, o Pai e o Espírito Santo. Uma das promessas que Jesus faz do Espírito Santo, com este nome que também lhe dá do Paráclito. Também é um Evangelho que nos fala de guardar os mandamentos, cumprir os mandamentos de Jesus, que são os mandamentos da nova lei, já não os mandamentos da antiga lei. Essa, com a Páscoa de Jesus, tendo sido útil e necessária até então, depois da Páscoa de Jesus, deixa de o ser. E começa uma nova lei, uma nova aliança, com os mandamentos de Jesus, muitos deles confirmando até os mandamentos da antiga lei. Por isso também ainda hoje observamos os 10 mandamentos, mantêm-se válidos, não é? Depois muitos outros mandamentos e prescrições da lei acabaram por deixar de ser usados, porque já não está em vigor essa lei, com costumes como a circuncisão, como o não comer carne de porco e outros preceitos que conhecemos e muitos outros que muitas vezes nem sabemos. São muitos preceitos e como já não fazem parte da nossa prática religiosa, a não ser que vamos ler e estudar o livro do Levítico e outros livros assim, não contactamos, não conhecemos tanto em pormenor. Sabemos estes, como a circuncisão ou o não comer carne de porco.
preceitos como esses, mandamentos como esses, deixam de estar em vigor. Continuam aqueles que são confirmados por Jesus como aqueles que se mantêm na nova lei e que estão, digamos, também condensados neste mandamento do amor, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ao mesmo tempo, também é preciso saber depois como é que isso se aplica em tantas outras situações, muitas delas já avançadas por Jesus. E Jesus, curiosamente, em relação aos preceitos que ainda estavam em vigor enquanto ele tem estes 3 anos de ministério, né, de missão, de vida, que chamamos a vida pública, algumas afirmações da antiga lei, sobretudo a forma como eram interpretadas, como eram vividas pelos judeus do seu tempo, Jesus algumas, digamos, dando o seu verdadeiro sentido, acaba por relaxar, como é a questão do sábado, não é? O sábado é feito para o homem, não o homem para o sábado. Portanto, acaba por relaxar uma demasiada exigência que havia, ou uma intransigência até, como, por exemplo, realizar curas, milagres, ou simplesmente fazer algo em ajuda de outro, não é? Em dia de sábado. Mas também Jesus aperta outras, não é? Porque diz, se chamares louco ao teu irmão, és réu de morte. Não é? Portanto, Jesus ajuda a interpretar a lei plenamente, não é? E como a nossa interpretação da lei é imperfeita, em algumas coisas ela deve ser relaxada, em outras coisas ela deve ser apertada, digamos assim, não é? É isso que Jesus faz, porque ele é o verdadeiro e autêntico intérprete da lei. Não é? Bom, então, Jesus também tem mandamentos, não é? E alguns são mandamentos que confirmam os da antiga lei e até os esclarecem e, digamos, os tornam mais compreensíveis e aplicáveis também para nós num contexto não judeu. E Jesus convida a aceitar os seus mandamentos e a cumpri-los. Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. Nesse sentido, Jesus também não convida apenas, não é? Mas diz, a medida do amor que me têm a mim é cumprirem os meus mandamentos. Noutra expressão, guardarem as minhas palavras. Mas é exatamente a mesma coisa. Guardar as palavras de Jesus é cumprir os mandamentos. Guardar e cumprir têm significados idênticos, não é? Neste caso. Não é? Porque também, provavelmente já ouvimos a expressão, não é? Dos Evangelhos, ou comentando os Evangelhos, guardar o sábado. Não é? Guardar o sábado. Ou as festas do guarda. Não é? Santificar os domingos e festas de guarda. Festas do guarda, porquê guarda? Porque eram as festas que se deviam guardar, deviam-se cumprir, não é? como um preceito. E, portanto, cumprir e guardar, tanto na expressão de cumprir os mandamentos como guardar a palavra de Jesus, é a mesma coisa. Não se trata apenas de guardá-la no nosso coração, mas de guardá-la também no sentido de a cumprir no nosso dia-a-dia. E essa é a medida da realidade do amor que temos a Jesus. Portanto, não simplesmente, ou não tanto, as nossas manifestações, que devem fazer parte também da nossa vida cristã, né? As palavras, as nossas orações a Jesus, dizendo-lhe que o amamos, etc. Tudo isso é necessário também e bom, mas sabemos que, até por outras frases de Jesus, não é? Não é o que diz Senhor, Senhor, que faz a minha vontade, mas aquele enfim, não me recordo exatamente da expressão, mas há essa distinção entre dizer simplesmente Senhor, Senhor e cumprir realmente as palavras de Jesus, ou a sua vontade. Depois, também esta ligação, não só sua, mas também já agora, neste momento já entramos nós nesta relação com o Pai. Quem me ama será amado por meu Pai. Portanto, já até aqui sabemos, por tudo aquilo que ouvimos dizer a Jesus,
que o Pai e Ele estão numa relação perfeita de amor, de comunhão, e de repente nós passamos a pertencer a essa relação, a essa comunhão amorosa. Não é? Quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a Ele. Portanto, há aqui uma comunhão e um circular de amor que é próprio da Santíssima Trindade e na qual, de repente, no qual nós nos vemos também incluídos. Porque amamos Jesus, porque cumprimos os seus mandamentos, guardamos a sua palavra. Diz então Jesus, quem me ama guardará as minhas palavras e meu Pai o amará. No fundo, exatamente a mesma ideia. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada, que é uma expressão muito bonita, também sinal, também, digamos, expressão desta comunhão, não é? A própria Santíssima Trindade habitará no nosso coração, no nosso íntimo, na nossa alma, como em sua casa, não é? Normalmente não nos sentimos à vontade em nenhum sítio como a nossa casa. Não é? Na nossa casa, em casa de familiares nossos, sobretudo dos nossos pais, em casas onde já vivemos. Mas a nossa casa, não é? Ou aquilo que para nós podemos chamar de casa, não é? Uma casa no sentido pessoal, é lá que nos sentimos à vontade, que nos sentimos com gosto. Não é? E também, de alguma forma, é isto que Jesus diz aqui e que é extraordinário, que Deus se sinta em casa em nós. Deus se sinta como em sua casa. E nós sermos convidados a sermos casa de Deus, habitação de Deus, de tal forma que Deus possa viver em nós. É uma vocação, ou seja, um chamamento extraordinário. Uma graça e um dom que não pertence à nossa natureza humana. Não pertence à nossa natureza humana sermos morada de Deus. Mas pertence ao conjunto daquelas coisas às quais nós aplicamos a palavra sobrenatural, vai para lá da nossa natureza. Portanto, que Deus venha a habitar em nós é um fenómeno sobrenatural porque vai para lá daquilo que se pode esperar da natureza humana. É a vida sobrenatural da graça, é esta presença de Deus em nós. Quem me não ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estás a ouvir não é minha, mas do Pai que me enviou. Portanto, temos esta ligação entre o cumprimento das coisas. Claro que não queremos ficar, de repente, uns cumpridores legalistas e, em certa medida, foi esse o erro dos fariseus, porque compreenderam mal a natureza de cumprir os mandamentos. E Jesus aqui vem esclarecer, o que é cumprir os mandamentos. É uma questão de amor. Se eu amo Jesus, se eu confio em Jesus, eu confio nos mandamentos que Ele me dá. Ele é Mestre e Senhor, como Ele confirmou aos apóstolos depois do lava-pés. Vós dizes Mestre, vós chamais-me Mestre e Senhor e dizes bem porque o sou. Ele é o Mestre e Senhor, Ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida, e portanto Ele pode nos apontar o caminho de como havemos de viver para viver a vida que Deus nos quer oferecer, a vida cheia de graça e consolação. Então, Ele diz-nos por onde é o caminho. Mesmo quando Deus dá a lei ao povo de Israel através de Moisés, diz: ponho à tua frente dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida passava por cumprir a lei. E, portanto, é também um pouco isto. Essa comparação é perfeitamente possível, não é? Porque Cristo é o novo Moisés, da nova aliança, e por isso também esta comparação é perfeitamente possível. Não é? Também aqui nós poderíamos ver um caminho da vida e um caminho da morte. O caminho da vida é guardar, cumprir os mandamentos de Jesus e então estar numa relação de comunhão com Ele e com o Pai, no Espírito Santo, e portanto vida. E o caminho de morte será não amar Jesus, não cumprir as suas palavras e por isso
viver fora desta comunhão de amor, antes pelo contrário, viver na realidade a que chamamos pecado, que é o contrário, o oposto da comunhão, é pura separação de Deus, dos outros, e até não só separação, mas oposição e, portanto, até violência nesse sentido. Então, podemos pedir a Jesus, pode ser essa a nossa oração hoje, conhecer as suas palavras, conhecer a sua palavra, a sua vontade, os seus mandamentos, no concreto da nossa vida, para que, guardando a sua palavra, cumprindo-a, então o Pai e o Filho, no Espírito Santo, possam habitar em nós e nós possamos ser morada de Deus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.